Opa, vocês estão bem? Que bom. Vídeo novo pro canal, mas antes de começar, deixa seu like, por favor. Não vê o vídeo sem deixar seu like ajuda muito. O vídeo de hoje é sobre arena marcial. O áudio ficou meio ruinzinho porque tava com muito barulho aqui em casa, espero que vocês não se importem. Eu vou deixar o QR Code aqui do lado esquerdo para você apoiar nosso canal com qualquer valor que você puder. Também no comentário fixado vai estar a chave Pix do nosso canal, que é o e-mail. Comente o que você tá achando, se inscreve se for novo por aqui e bora pro vídeo. O capítulo começa com uma sala cheia de pessoas meditando, olhando para a situação no navio de batalha. Eles perguntam quem era o imperador que estava lutando sozinho contra a mansão estelar e riem falando que os cachorros daquela mansão estarão ferrados agora. Eles dizem que alguns dias atrás, as 3 seitas estavam contratando em segredo e pedindo ajudas para lidar com a mansão estelar. Todos não acreditavam que essas 3 seitas tinham esse poder escondido. Que sorte eles não terem ido para essa matança. Um deles fala que não deveriam falar assim, afinal eles são da mesma região e deveriam se unir contra um inimigo em comum. Eles, os pavilhões da Mil Graças, sofreram muito por causa da seita da mansão estelar. Isso não era mais do que felicidade ver alguém se revoltando contra eles. Mas eles ainda não poderiam declarar publicamente uma guerra contra a seita da mansão estelar. Nessa hora, o ancião que estava no centro de tudo percebe algo e contempla em dúvida. Ele fala, este é o ataque da relação do tom demoníaco. Setor de inteligência, quem me contou que a principal formação ofensiva da mansão estelar estava quebrada mesmo? Vemos um carinha tremendo no meio de todo mundo. Ele levanta sem graça e fala, mas realmente estava, ancião. Ele era o mestre do setor de inteligência. O velho fala, não fale que as 2 grandes formações foram reparadas em apenas alguns dias. O lixo que vocês criaram conseguiu até um pedaço de informação tão importante errado. Todos vocês vão perder meio ano de salário de pedras primordiais. Então ele completa, você como o mestre do setor também receberá uma punição de chicote. E o cara tremendo, sem ter culpa de nada, fala, eu aceito minha punição, fazer o quê? Essa relação do tom demoníaco foi originalmente criada por um famoso soberano marcial. É uma arte sonora profunda que perfura a mente e o coração dos ouvintes. Nisso vemos um ancião que estava sendo afetado por ela gritando, cala a boca, cala a boca, cala a boca, quase ficando louco. A parte mais importante para proteger um artista marcial é sua mente. Se o coração demoníaco se agitar, o que puro for bagunçado, eles podem ir à loucura e perder sua própria vida. O ancião grita fortemente para calar a boca. Desde que chegou ao porto marítimo, ele desejou usar essa formação, mas não conseguia encontrar pessoas que o fariam. Todos esses alquimistas são um monte de lixo. E por sua vez, quando a formação foi usada pela primeira vez, era ele que estava sendo atacado, mano. Então, ele rapidamente enfia seu dedo com tudo na sua orelha. Então, vemos seu dedo todo ensanguentado e ele tremendo, rindo, feito um louco, falando, está tão quieto, silêncio novamente, que paz. Ele ria meio tremuloso falando, então é isso, a formação não te afetará se você não puder ouvi-la. Isso é tão idiota. Só que então vemos ele sendo totalmente destruído de novo pela formação enquanto gemia. O velhote fala, você está tentando escapar do ataque destruindo suas próprias orelhas? Está menosprezando uma formação de primeira linha mesmo, né? O velhote amaldiçoa ele e pergunta por que ele não era afetado pela formação do tom demoníaco. O velho todo debochado, mano, esse aprendeu exatamente o que o nosso protagonista fala. Alguém que está prestes a morrer não precisa saber. Ele então, usando sua técnica assassino fantasma da chama branca, acaba com o figurante que dizia, não, eu não posso morrer aqui. E o velhote fala, se arrependa de suas ações em sua próxima vida. Ele contempla, se não fosse Puli e o Xion, eu teria morrido com o time de Mind no Mar do Sul. Mas eu não apenas retornei vivo, ele até me ensinou uma técnica de primeira linha para acalmar o coração para aguentar o ataque do tom demoníaco. Ele é realmente incrível. Nessa hora, vemos que o figurante não morreu e se agarrava ao velhote gritando, hahaha, você vai morrer comigo, vou te arrastar para o inferno. E o velhote exclamava, então ele segura o figurante como se fosse um lixo, véi. Nossa, ele tá muito berés. E arremessando ele longe fala, se manda daqui, ó, já passou do seu tempo em tela, você já deveria estar morto. Logo, vemos uma grande explosão ocorrendo depois que ele arremessou o figurante de longe, e embaixo vemos todos aqueles fofoqueiros de plantão que tem aos montes vendo a situação. Nessa hora, chovia grão-mestre, e os figurantes lá embaixo fofocavam.
eles são os anciões da seita Mansão Estelar. E até mesmo era possível ver o Imperador Marcial Shu Feng caindo juntos sem vida. Realmente, Shu Feng, um ser superior no Porto Marítimo Verdante, o Imperador Marcial foi morto assim, sem nada. E então vemos que a chuva de figurante foi tão grande que começou a destruir tudo, e todos os figurantes que estavam perto, uma boa parte dele morreu, e os outros, vendo a merda que tava fazendo em assistir uma luta tão de perto, começa a correr desesperado, fi. Nessa hora, vemos nosso velhote que voltou para sua aparência de velhinho gordinho, que é a que eu mais gosto dele, rindo e falando que foi tempo suficiente para lidar com essas baratas. Então, ele se pergunta como estaria as coisas ao lado do pirralho e parte para encontrar nosso protagonista. Nessa hora vemos os figurantes gritando: olhem, o navio está se movendo, não pode ser, ele esteve aqui por uma década. Todos achavam que ele era só uma decoração. E então, com uma rasada de vento muito forte por causa do deslocamento de ar, vemos os figurantes exclamando enquanto o nosso protagonista fugia com o navio de batalha a toda velocidade. Os figurantes simplesmente não acreditavam que o navio de batalha que esteve ali por tantos anos foi levado fácil assim, roubado por alguém anônimo. Eles ponderam que agora só resta o navio do batalhão das 1000 garças. Quem no mundo fez isso? Eles são tão fortes. Só pode ter sido a seita das espadas, do tigre e o pavilhão quadrado que estavam atrás para vingar seus discípulos que morreram. Isso era incrível, essas 3 seitas juntas tinham tamanho poder. Eles nem precisavam de um imperador marcial para matar Shu Feng. Mal sabem eles que foi nosso protagonista que fez a festa toda. Nisso, vemos os 3 chefes da seita flutuando, vendo toda a comoção cair no lombo deles, sendo que eles não moveram um único dedo. Um cara fala: o que faremos agora? Praticamente todo mundo acha que foi a gente. A não ser que encontremos o verdadeiro culpado, nunca seremos capazes de nos livrar disso. E o outro simplesmente fala: nos livrar? Por que precisamos nos livrar? Isso não é exatamente o que queríamos fazer, é melhor agora que alguém fez por nós. O cara fala: o problema não é esse, não fomos nós que fizemos, e quem fez eliminou totalmente as raízes da Mansão Estelar. Ele ouviu que o líder da mansão é um especialista no reino dos 9 céus. Se ele chegar ali, nem mesmo o pavilhão da 1000 garças vai ser capaz de parar ele, muito menos suas seitas. O velhote da mansão cruzar as fronteiras para lutar com a gente violaria as leis sagradas regionais. Mesmo se ele está no reino dos 9 céus, não pode ir contra toda a região sagrada. E o cara diz: mas se ele conseguir provar que fizemos isso, então não seria uma violação das leis. E o outro contempla: mas não fomos nós, como ele poderia provar? O cara fica em silêncio, não discutindo mais, e pondera: essas seitas que cultivam o Ki da justiça se perderam em livros e não sabem nada como o mundo funciona. Logo ele vira pro cara que estava em silêncio e pergunta: irmão Zeng, o que você acha? O cara pondera em silêncio, então aponta: eu acho que estamos com grandes problemas. E o cara fala: o quê? E o outro fala: aonde? Eles olham para onde o cara apontou e percebem uma comoção acontecendo. O cara então observa que alguém estava acabando com todos os discípulos da seita da Mansão Estelar. Se todos seus discípulos forem mortos, eles estarão levando um grande fardo. Só esperem só até o velhote da Mansão Estelar atravessar ali. E exclamam assustado vendo o massacre que acontecia lá embaixo, filhão. Enquanto fofocas sobre tudo isso aconteciam, sobre eles estavam brincando com fogo, fazendo tudo isso com a Mansão Estelar, vemos que a quilômetros de distância, o navio do nosso protagonista já estava estacionado no Mar do Sul. Dentro da sala de comando, o velhote ainda estava incrédulo. O pirralho realmente roubou um navio de batalha Fênix Verde. Como isso era possível? E os 4 alquimistas estavam tremendo, calado, observando tudo. Ele encara nosso prota e pondera que esse jovem à sua frente não parecia um humano. E quando estava prestes a apertar alguma coisa, nosso prota explode dizendo: além de flutuar, essa lata velha não serve para nada. E o velhote fica em choque falando: não, eu nem toquei em nada. O prota completa: essa seita arrogante estava brincando com algo de valor, mas nem tinha dinheiro para o consertar. O velhote fala: ué, você não reparou as formações principais? Apenas a relação do tom demoníaco e aquela barreira defensiva já deve valer uma coisa enorme desse navio. O prota fala: você sabe quantos cristais eu acabei de gastar para usar o escudo e o ataque por meros 10 segundos? Foi o equivalente a 50.000 pedras primordiais de nível médio. E ouvindo isso, o velhote grita: porra, filhote, você tá brincando, meu irmão? 50.000 pedras primordiais de nível médio, só com aquilo? Essa formação comeria o que eu não conseguiria arranjar em um ano inteiro de trabalho, fi.
Enquanto o Prota estava preso no círculo de perdendo dinheiro e perdendo dinheiro, ele disse que um navio de batalha de 6º rank que afeta a circulação sanguínea e a mente do Imperador Marcial já era um grande feito. Por acaso esse velhote pensou que imperadores marciais eram fracos? É claro que consumiria grandes recursos. O velhote pondera que além disso o Império do Cheiro do Céu tem guerreiros marciais em seu auge. Então ele olha e aponta para os figuranos falando: "Jovem mestre, o que vamos fazer com esses 4? Fazendo eles chorarem e tremer." Um deles fala: "Por favor, não nos mate. Nós somos todos alquimistas de 3º grau, podemos ser de uso para você." Totalmente desesperados. O velhote, encarando ele com a cara feia, fala: poupar a vida deles seria um problema. Afinal, eles são todos da mansão da seita estelar. O Prota então o tranquiliza, já que essas pessoas são familiarizadas com o uso do navio. Eles serão bem úteis. Nesse exato momento, a coisa mais importante é como vão reparar eles. E vemos os 4 figurantes exclamando, rindo sem graça enquanto tremiam feito louco. O Prota mais uma vez, usando enigmas, fala: vou ter que procurar por eles. E o velhote fala: eles? Tá falando de quem? Quem consegue reparar um navio de batalha da Fênix Verde? O Prota fazendo uma pose fala: a guilda dos comerciantes abaixo apenas da Torre dos Mil Tesouros. Aqueles que irão aceitar qualquer negócio. A guilda comerciante do vento trovejante. Enquanto todo mundo falava: oh! Só que vemos uma quebra de expectativa quando o velhote fala: a guilda comerciante do vento trovejante, tem certeza? Ela não era uma guildezinha pequena e aleatória, pois ele lembra que suas entradas só são grandes o bastante para uma pessoa passar. Ele nunca viram eles fazerem um negócio algum. Isso não se encaixava com o que eles pensou no capítulo passado. O Prota então fala: todas as entradas são assim, é só fachada. Eles não têm que construir prédios enormes para ser uma guilda grande. O velhote pondera: e eles vão aceitar qualquer transação de negócios? Você tá exagerando. Será que eles atrevem a aceitar comissão pela cabeça de Ao Shang Kong? E o Prota fala: é claro, mas ninguém seria capaz de pagar por isso. A guilda comerciante do vento trovejante sempre pede pagamento antecipado. O Prota aponta para uma ilha remota e fala: vamos parar ali, esse navio é muito grande para caber no meu anel. Vou montar uma formação na ilha e esconder o navio. Daí vamos procurar pela guilda do vento trovejante. Algum tempo depois na ilha, depois de ensinar a formação, vemos nosso Prota processando a informação e montando com ele rapidamente junto com os figurantes, que simplesmente falam: sim, jovem mestre. E pensam: nós aprendemos mais com esse cara em um dia do que tivemos que aprender sozinho em um ano. Logo vemos eles ativando a formação e o navio começando a ficar incolor. E então ele some por completo e o velhote pensa: hã? Cadê a ilha? E cadê a porra do navio? Eu preciso ir no banheiro. O Prota retira o navio do seu anel e fala: eu estive fora da cidade da Chama Marcial por metade de um mês agora. Me pergunto o que eles estão fazendo. E partindo com seu navio a toda velocidade, volta para casa. No dia seguinte, vemos alguém falando: parece que estamos dentro da fronteira do Império da Chama do Crepúsculo. Era o velhote que estava bebaço. Ele fala: pirralho, quem diabos é você? Você já deve poder me contar a verdade. O Prota, falando de um jeito mais sofisticado, diz: o Lorde de uma cidade, de um país, dentro do controle administrativo do Império da Chama do Crepúsculo, a cidade da Chama Marcial de Tianshui. O que ele quis dizer é: sou tipo assim, o prefeitinho de uma cidade pequena, fi. O velhote estala a língua falando: maldito, nem vai me contar a verdade? Você é só um lorde de uma cidade de um país afiliado? Acha que eu sou burro? Com sua força e sua coragem extraordinária, e ainda mais com 15 anos, eu te deixaria usar meu cérebro como suporte se não fosse discípulo de alguma potência enorme. Nessa hora, vemos nosso Prota falando: ó, então você quer ouvir algo realista? E já vemos que virá uma revelação enorme. E para vocês que comentam: eu quero ver o que eles vão fazer quando o nosso Prota revelar quem ele é de verdade, é exatamente isso aqui que vai acontecer, pega a visão. O Prota fala: uma vez já fui soberano marcial do Reino dos 9 Céus, e também um refinador de 9º grau. O velhote recupera 50% de sua sobriedade e fica em silêncio. Então ele fala: vamos voltar para as coisas do Lorde da cidade. A seita mais forte do Império da Chama do Crepúsculo é a seita da Reunião Celestial. Meu chute é que você é um discípulo deles. O mestre da seita da reunião é Qi Feng, que dizem ter entrado no Reino das Outras Desolações, e seu mestre também é um soberano marcial do Reino dos 9 Céus, Huan Qianshu. Em todo o Império Crepúsculo, apenas essa seita tem habilidades para criar um monstro como você. O Prota pondera: o mestre do líder dessa seita era seu discípulo na vida passada, então ele deve ter alguma conexão com eles mesmo, né?
e diz, suponhamos que eu tenha realmente uma conexão com eles. O velhote felizão fala, viu? Eu acertei, hahaha, agora me diga qual é o tipo de conexões? O prota então, todo debochado, fazendo pose, fala, o líder da seita seria meu discípulo indireto, fazendo o velhote se quebrar no chão, recuperando 100% da sua sobriedade e ficando totalmente sem palavras. Ele explode de raiva e diz, vá se fuder você e suas mentiras, mesmo eu estando acostumado com elas. Se a seita da reunião celestial ouvisse isso, você viraria pó. Então vemos o navio partindo e ele falando, contanto que eu fique ao seu lado por mais algum tempo, eventualmente vou acabar descobrindo de onde você veio. Vamos ver como você reagiria nesse momento. Na cidade da chama marcial vemos uma destruição acontecendo. Alguém flutuava segurando alguma coisa e vemos que ele era a pessoa responsável por toda essa destruição. Essa pessoa faz mais um ataque, mas vemos a torre do nosso protagonista totalmente intacta. Ele diz o que diabos há com essa torre. E vemos que o inseto que ele segurava era o escravinho Liri, que tremia e falava, senhor, eu não sei realmente. Logo o velhote bufa e solta o pedaço de lixo que estava segurando em sua mão. Nessa hora Liri cai falando, é tudo culpa de Liu Xiong. Então ele diz, senhor, você só tem que o capturar e saberá de tudo, enquanto chorava desesperado. Ele pondera que da última vez que o viu, o nosso prota acabou com ele e roubou alguma coisa do palácio. Ele tentou passar a verdade para frente falando que foi Liu Xiong que tinha feito tudo, mas quando chegou lá para contar para Ma Tian, ele viu um velhote da família Xingyang aparecendo e matando todo mundo. No fim, ele torturou o líder e o filho dele, mas eles nunca descobriram quem havia colocado a culpa deles mesmo em seu leito de morte. Liri teve a ideia de colocar a culpa no nosso prota e se ajoelhou como ele sempre fez, um bom escravo na frente do cara. Ele não tinha certeza se foi nosso prota que fez isso, mas seria melhor jogar a culpa nele e se livrar do nosso prota de uma vez por todas. Com aquilo ele não só salvou sua própria pele, como trouxe problemas para o nosso prota. Depois disso, o figurante velhote arrastou ele até a cidade da chama marcial. Então chegamos ao presente, onde Liri é arremessado feito um lixo no chão e o figurante velhote tentava queimar a cidade. O velhote faz mais um ataque à torre e pensa, Liu Xiong deve estar se escondendo nela, usando algum tipo de formação. Formações assim devem consumir muitos recursos, especialmente as pedras primordiais. Assim que se esgotarem, vai ser a sentença de morte deles. O velhote diz, vamos ver por quanto tempo mais você vai aguentar. Meu campo de lótus flamejante não vai diminuir nem apagar. Vou queimar o máximo que conseguir e ver o quanto eles conseguem aguentar. E vemos que formigas flutuavam lá atrás. Eles eram aqueles anciões que só servem para assistir e nunca fazem nada. O velhote que comprou a formação do nosso prota pondera que a cidade da chama marcial definitivamente parece estranha. O que acha das formações naquela torre? Além de ter poder para aguentar o fogo, até está bloqueando sua detecção universal. Há algo definitivamente errado. O outro ancião fala, seria o Lorde da cidade da chama marcial aquele que massacrou a família toda Xingyang? Nem a família real de Chanshui tem poder para isso, mas aquela torrezinha... O careca pondera que a torre pode ser a coisa mais feia que já viram, mas dentro dela deve ter algo de muito valor. Caso contrário, não haveria formações tão grandes ali. Vemos o velhote olhando os anciões flutuando e batendo boca pensando, malditos velhos, só assistindo de longe, vou brincar com vocês quando tudo isso terminar. Então ele faz mais um super ataque na torre. Nessa hora ele sente algo atrás dele e vira trancando o butico, filho. Era o nosso protagonista totalmente enfurecido como um mensageiro da morte que o encarava. O velhote pergunta, quem está aí? De onde você veio? Ele pondera que quem chegou era apenas um Lorde Marcial, como estava fazendo ele, um grão-mestre marcial, em seu auge sentir medo. Nessa hora o ancião grita, é ele! E todos os outros percebem. E então o velhote pergunta, pirralho, quem é você? O escravinho que não morre de jeito nenhum levanta gritando, Liu Xiong, senhor, ele é Liu Xiong, o Lorde da cidade da chama marcial. O velhote pondera, meu campo de lótus flamejante é extraordinário, até imperadores marciais não se atrevem a subestimar. Para cultivar ele, tive que parar de cultivar a mim, caso contrário eu já seria um imperador marcial. Mas isso foi bom, pois minhas chamas podem ferir até o imperador marcial. Esse pirralho é apenas um Lorde Marcial de 1 estrela, como ele pode repelir suas chamas? O prota, caminhando lentamente, muito beré sobre suas chamas, fala, quem diabos é você?
E então, usando apenas seu Ki, ele expele uma grande quantidade de rajada de vento, assustando o escravinho que pondera. Xiang Huo ainda não queimou ele vivo, deve querer respostas dele. Só que então ele grita alertando o velhote: Senhor, aquele homem é muito traiçoeiro, não dê nenhuma chance a ele, queime-o e consiga logo nossa vingança. Como sempre já vimos, o Li He é tratado como um inseto e arremessado para onde? Quem ele era para dar ordem no velhote? O velhote pondera que seu fogo estava sendo repelido por algo e sentia medo. Ele treinou por muitos anos sua chama e conectou seus corações. Então ele definitivamente consegue sentir o medo latejante que emana nela. Era como um peão encontrando um ser lendário. E vemos a imagem do nosso prota soberano fazendo a chama verde dele tremer. O velhote fica em silêncio tremendo, então diz: Eu sou o Xingyang. Foi você quem queimou toda a minha família Xingyang? O prota então, muito, mas muito berés fala: Uma barata da família Xingyang? Não acredito que existam mais de vocês ainda. E então libera o físico tirano firme. O velhote, o amaldiçoando, pergunta: Que briga a família Xingyang teve com você para tomar ações tão drásticas? E pergunta que chamas eram aquelas. Para quem não se lembra, tudo começou naquela feirinha, onde o figurante tentou roubar nosso prota, depois foi morto, depois veio o maldito ancião na cidade do nosso prota, matou nosso tio Sheng e deixou a nossa loirinha naquele estado deplorável. Logo, toda a família dele foi de comes e bebes, e foi é pouco. Nosso prota fala: Tome um dos meus, e eu acabarei com todos de vocês. Vemos que o fogo estava quase acabando com o Li He, mas ele, como uma boa barata, se tremia todo e usa seu Qian do frio extremo para se manter vivo. Ele fica totalmente refrescado, mas então por dentro do gelo ele vê a cena do nosso prota parecendo um deus e fica totalmente em choque. O prota fala: Quando eu me livrar de você, seu cachorro velho, a família Xiang vai desaparecer completamente do continente. O velhote fala: Que absurdo, quem você acha que é? Eu vou te transformar em pó, e daí vou arrombar sozinho essa torrezinha e esfolar todos do seu lado. Então ele usa uma técnica que chama chuva estrela cadente flamejante, e meteoros de fogo caem sobre nosso prota. Li He, todo animado, fala: Você finalmente está morto, Liu Xiong. Só que vemos nosso prota simplesmente abrindo suas asas da chama de fênix e o fogo fugindo dela por medo. O cara grita em choque: O que? Meu campo de lótus flamejante evitou ele? Ele tenta mais uma vez: Chamas do campus de lótus, queime ele. E mais uma vez, suas chamas param nas asas do nosso protagonista, que expelem ela como se não fossem nada. O velhote exclama vendo a cena na sua frente: Isso era inacreditável. Ele tremia: Como isso era possível? Só que o velhote não aceitava a realidade. Sendo 2 níveis acima do nosso prota, ele ainda tentava, acima de tudo, o matar e amaldiçoar o pirralho. Só que vemos que ele já estava implorando de medo, gritando: Seu, o que você quer? Não vem aqui! E caía para trás assustado, porque suas chamas estavam o evitando. Logo vemos nosso protagonista mostrando o esplendor da fênix atrás dele e o figurante exclamava: Agora ele sabe. Essas chamas estranhas são chamas celestiais no corpo dele. O rank dessas chamas deve ser muito acima do seu campo de lótus. Logo, vemos nosso protagonista se preparando para acabar com o figurante com um único golpe. Mas então, ele exclama, pois percebe algo. Em silêncio por um momento, ele vê a fênix tentando sair de seu controle, então pondera que estava perdendo o controle. Mesmo ele aprendendo como refinar a chama com a árvore divina, como ele pensou, ainda era muito difícil controlá-la. O velhote aponta para o nosso prota e fala: Chamas celestiais antiga, essa sensação é algo dos tempos antigos. Você não é digno de possuir tal tesouro celestial. Dê pra mim, e pula pra cima do nosso protagonista para pegar enquanto ele estava sofrendo um revés. Só que nessa hora vemos alguém rindo. Hahaha, me deixe fazer isso dessa vez. Então vemos uma lança dourada com fogo branco caindo separando os dois, e o figurante gritava. Nessa hora o velhote todo blindão chega. Hehehe, pirralho, dessa vez estou salvando sua vida. Agora nós não devemos nada um pro outro. O prota só fala: Cala a boca, não mate ele enquanto estou suprimindo a chama da fênix. Eu quero matar o cara da família Xiang com minhas próprias mãos. Nessa hora vemos os anciões pensando, o imperador marcial de 2 estrelas assustados. O prota pensa que todo esse tempo que tem a chama verdadeira só podia mostrar o aspecto dela. Objetos celestiais do tempo antigo são realmente complexos. Ele só será capaz de controlá-la quando se tornar um soberano marcial de novo. O velhote blindão diz: Você estava com muito medo agora há pouco. Na verdade, podia ter suprimido ele com seu reino. Você é muito idiota.
E o velhote pensava, o quê? Quem é você? Ele diz, por que quer tanto assim saber? Suas chamas serão muito boas, dê ela pra mim e eu posso te deixar fugir de mansinho. Esse velhote estava aprendendo com o nosso prota, o melhor auxiliar dele. O velhote estava tremendo de raiva, como esse velhote se atreve a cobiçar seu tesouro. Ele grita, quer roubar meu campo de lótus flamejante? Mesmo se fosse o imperador Maciel mais forte, eu não teria medo de você, e parte pra cima do velhote. Que diz rindo, oh, então é mesmo? Eu não vou te matar por causa de suas chamas. Então ele parte pra cima usando sua lança louquinho pra comer esse figurante na porrada. Mais uma vez vemos uns anciãos que só assistiam tudo sem fazer nada. Esses malucos é um espectador de primeira, fi. Um deles fala, quem é ele? Ele é um rosto conhecido? O careca fala, o melhor cenário para nós é ele ser um especialista de alguma seita. Os três contemplam que afinal era preocupante se ele for um especialista de outras 3 regiões. O continente Tianhu é dividido em 4 regiões. A do sul é a mais fraca. Nós não estamos nem perto de ser capazes de lutar com as outras 3. O ancião com o cargo mais alto diz que não importa de onde ele tenha vindo. Algo está acontecendo na cidade da chama Maciel. Ele ouviu que a potência apoiando ele era a Torre dos Mil Tesouros, mas eles negaram isso. Não acho que eles iriam mentir, então quem está os apoiando? O careca fala, agora que o Monte Meru está prestes a abrir, não podemos nos dar ao luxo de dar um único pau sem fósforo. Será que pegamos ele para interrogação? E o outro fala, definitivamente não, suando frio. Já que o Monte Meru está prestes a abrir, as outras 3 regiões estão ficando de olho nele. Entretanto, eles ainda não passaram da linha. Todas as forças que querem entrar nele estão esperando que nós causemos algum problema para que eles tenham a oportunidade para isso. Contanto que por enquanto eles não façam nada, nenhum deles vai estar disposto a quebrar as leis. O velhote bufa, leis meu saco. Apesar de não se atreverem a fazer isso publicamente, aqueles grandes poderes sempre têm conseguido enfiar seus discípulos de forma clandestina. O ancião fala, nada é completamente justo nesse mundo. Ser capaz de manter nesse estado é muito bom. De agora em diante, monitorem a cidade rigorosamente. Deixem eles quietos e não causem nenhum problema. Nós só poderíamos arrumar isso depois da abertura do Monte Meru passar. Mudando de assunto, o ancião que comprou a formação pergunta, Ancião Xin, você acha que Xianyang pode ganhar? O ancião Xin fala, apesar do campo de lótus florescente ter um rank alto, ele é um grande reino abaixo do oponente. E vemos que o velhote ainda não tinha desistido e estava usando espinhos duplos do campo flamejante para atacar o velhote. O velhote pensa, é mesmo difícil para mim suprimir você com minhas chamas. Não pensou que eu não tinha nenhum outro truque, não é mesmo? E então ele balança sua mão e uma chama azul aparece. E então, com vários movimentos, ele faz sua chama azul cobrir completamente a chama do figurante. Ele então diz, vaza daqui, e fazendo um movimento, ele joga as chamas do figurante para cima para evitar seu ataque, fazendo o mesmo exclamar. Apesar daquele movimento não ter sido forte, é uma habilidade marcial do verdadeiro elemento de água. Como seu reino de cultivação está muito mais alto, ele suprime completamente minhas chamas. E o velhote ri, hehehe, e pensa, eu aprendi muitas coisas úteis com aqueles cabeças de peixe. E lembra dele pedindo para o peixinho o ajudar a controlar a água quando estavam presos dentro do campo de fogo do nosso protagonista. E diz, não é ótimo ter seu reino suprimido e seu elemento contra-atacado, debochando do figurante. O prota pensa, eu não esperava que Dan Rui fosse ter tal carta na manga. Sua técnica mais forte, o fogo branco ardente, é incomparável com o fogo do lótus flamejante. Ele seria contra-atacado se tentasse usar. É por isso que ele mudou para usar a técnica de água, suprimindo seu oponente com cultivação superior. Ele ainda continua pensando rindo, que pelo fato das técnicas do elemento água ser mais leves, ele vai ser capaz de não matar o oponente e conseguir extrair o campo de lótus flamejante do corpo de Xianyang. Mesmo ele parecendo ser um idiota, ele consegue lutar de maneira verdadeira. E então vemos o outro ancião pensando, aquele cara é certamente um especialista que passou por centenas de desafios. Xianyang não pode o vencer. O velhote tremia e quase chorava enquanto suava frio, dizendo, não seja tão arrogante, mesmo se eu morrer, vou te levar comigo. Então ele disse, se você quer meu campo de lótus flamejante, pode tentar pegar de mim na próxima vida, fazendo nosso velhote exclamar quando vê ele tentando se matar com as suas próprias chamas. O velhote grita, que mesquinho, porque eu só encontro com gente que quer se explodir. O velhote ria feito louco, a cidade inteira vai se afundar comigo. E o ancião, fazendo uma observação óbvia, fala, ah não, ele vai se autodestruir.
Se ele se autodestruir, toda a cidade vai por água abaixo. E nisso vemos o carequinha falando, e que isso tem a ver? Já se preparando para fugir entre as dimensões. Ele diz, então é uma pena que não conseguiremos ver a formação daquela torrezinha. E o outro ancião fica em silêncio. Então vemos que o velhote ria feito um maníaco pensando que junto com ele todos morreriam. Só que então alguém diz, gente como você não merece uma cidade inteira para decorar sua morte. Então ele fica totalmente abalado e parece que seu foguinho sumiu. Logo, nosso protagonista estava de pé o encarando, e então a torre joga um laser nele, olhando para ele, deixando ele totalmente abalado. Isso era uma pressão mental insana. Então família, com essa cena foderástica do figurante se cagando todo, eu vou terminando o vídeo por aqui. Deixa seu like e não sai sem deixar o like por favor. Além de ter deixado para vocês o QR Code durante todo o vídeo e no comentário fixado a nossa chave Pix, que é o e-mail do canal, também está lá. Assim você pode fazer uma doação e ajudar esse canal a continuar a todo vapor. Espero que vocês tenham gostado, curte, comenta, se inscreve aí. Então eu vou ficando por aqui, espero ver vocês em breve e fui!